Olá, amigos da Telecom. Aqui é o Eduardo Cerqueira, do Cerqueira Consultoria ISP, e voltamos aqui com os vídeos do canal. Eu me deparei com a situação essa semana, eu tenho ficado sem tempo ultimamente, mas me deparei com a situação que eu não podia deixar de compartilhar com vocês, relacionada ao CREA. E não afeta somente as empresas de telecomunicações, as telecoms, provedores de internet, mas também uma série de outras empresas, que é muito interessante a matéria. Então, resolvi compartilhar com vocês. Mas, antes de mais nada, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para quando a gente lançar vídeo, vocês poderem ter esse acompanhamento. Eu vou fazer com um estudo aqui detalhado para vocês esmiuçarem, tirarem as dúvidas em relação ao malfadado CREA, né? O CREA ele vem atuando, inclusive atuou um cliente nosso, por ausência de ART, provedor de internet, ausência de ART em uma obra que tinha sido instalada na internet. E através dessa demanda a gente foi fazer uma pesquisa, né, que a gente sempre faz em todos os casos, e aprofundando e chegamos nesse entendimento. O que acontece? Já de antemão eu já falo, a jurisprudência pátria massiva, total, é contra a vinculação de empresas, especialmente provedores de internet, ao CREA ou CFT. E isso tá, eu vou dar aqui os porque baseado na lei. E aqui a gente está falando de decisões do STJ. Não estou falando de, lógico que tem de todos os TRFs, mas estamos falando do STJ. É uma jurisprudência pacificada. Pessoal, quando fala pacificada é porque, lógico que tudo no direito cabe discussões, debates e assim por diante. Posições podem mudar e assim por diante. Mas nesse caso específico é uma questão que vem sendo reiteradamente por aquele tribunal, pelas turmas que ele compõe, sendo reiteradamente naquele sentido. Então o STJ especialmente, ele tem a posição de que atividades correlatas à engenharia não tem que estar inscrito no CREA. Faz muito sentido se você pegar o pé da letra. Por que um provedor de internet tem que estar inscrito no CREA? Quando vocês, aquele negócio, algumas coisas que acontecem na área, a gente vai perguntar assim, por quê? Com base em quê? E ninguém sabe responder, mas sei lá, a gente fez isso 20, 30 anos, mas não sabe por quê. Só porque alguém fez, deve ser assim que é o certo e vamos fazendo. Só que está errado. O problema não é só, pessoal, o custo, tá, da inscrição em si, mas toda a burocracia, dor de cabeça, a maratona que é para o empresário nessa área empresarial como um todo, não só de telecom como um todo, é um desafio extraordinário. Aí você ainda tem que vincular o CREA, pagar, emitir ART múltipla e assim por diante. Eu considero um absurdo e abusivo. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. A lei 5.194 de 66, ela fala: exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, ou seja, exerce ilegalmente quem faz o quê? A pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços públicos ou privados reservados aos profissionais de que trata esta lei e que não possua registro nos conselhos regionais. Eu vou colocar aqui na tela para vocês poderem ler, acompanharem, certo? E o CREA, ele vem e joga isso aí em base nisso aí. E a gente prossegue, né? Só que a legislação é um conjunto de normas, né? Não é uma questão isolada. Então, a lei 6.496/77, o artigo 1º dela fala o seguinte, eu vou colocar aqui também na tela para vocês para facilitar. Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes à engenharia, à arquitetura, à agronomia, fica sujeito à anotação de responsabilidade técnica, que é o ART que eu mencionei para vocês. Um cliente nosso recebeu 11 ARTs, multas, né, relacionadas a ART. Então isso é um absurdo. E extraindo só esses dois artigos, que é o que o CREA vai se embasa, você pensa, não, tem sentido.
né? Tem sentido, só porque, como eu disse, a legislação é um todo. Aí você pega, a gente tem que sempre lembrar, as pessoas esquecem muito, a Constituição, que ela é a base de tudo. Ela fala no artigo 5º, inciso 2, que ninguém, inclusive as pessoas jurídicas, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, para haver uma obrigação ou uma desobrigação de uma atitude, tem que ter uma previsão legal, certo? Aí a pergunta que fica, o que que define se é atividade de engenharia ou não? É aí onde o CREA, ele se omite, né, ou não fala e simplesmente joga. Infelizmente, muitas empresas sem o conhecimento, muitos profissionais sem conhecimento, acabam engolindo isso de uma forma calada. Só que aí tem um pulo do gato, que é a Lei 6.839 de 1980, no artigo 1º, ela fala, e essa aqui é importantíssima, vocês dêem uma olhada aqui, está na tela, registro de empresas e anotação de profissionais legalmente habilitados delas encarregados serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica. Pessoal, bem atenção, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a terceiros. Ou seja, o critério aqui é para se definir se a empresa, a pessoa jurídica tem que estar vinculada ao CREA ou CFT que seja, é a atividade básica da empresa. Aí eu lhe pergunto, a atividade básica da empresa de internet, provedor de internet, é engenharia? É agronomia? Fica óbvio que não. E por que que o STJ chegou nesse entendimento que é óbvio e pacífico? Entende? E dificilmente será mudado. Então, assim, é uma coisa que vem passando e inclusive, é um custo desnecessário que as empresas têm tido, que eu acho absurdo. Eu vou colocar aqui algumas jurisprudências aqui para vocês terem uma ideia. Temos aqui o RESP 1682, 405 PR. O relator era o excelentíssimo ministro Herman Benjamin, da segunda turma do STJ. E ele fala aqui, eu não vou ler todo, mas ele fala basicamente o seguinte: consoante a jurisprudência do STJ, ou seja, conforme a jurisprudência do STJ, a obrigatoriedade de inscrição no conselho profissional é determinada pela atividade básica ou pela natureza dos serviços prestados. Entendeu? Ele deixa bem claro. Aí, mas vamos supor, é só uma decisão. Não, não é só uma decisão. Seguindo, agravo regimental, ministro Benedito Gonçalves, do qual muito admiro. Benedito Gonçalves, primeira turma da STJ. Ele vem e fala: o STJ possui entendimento sedimentado, ou seja, pacífico, no sentido de que o critério a ser utilizado para a obrigatoriedade de registro nos conselhos profissionais é a atividade básica da empresa ou a natureza de serviços prestados por elas. Então, eu entendo que não pairam dúvidas. É bem claro e direto o assunto. Eu sei que é um desconhecimento, eu conheço, eu trabalho diretamente na área, há um desconhecimento geral. Quando eu falo isso para as pessoas, elas se assustam, pensam que eu estou ficando doido, mas eu gosto de mostrar o A mais B, né? Porque tudo, inclusive embasamento, que é o que eu estou fazendo para vocês aqui agora. Qual que é o caminho? Vamos supor hipoteticamente que você recebeu uma multa. Se você recebeu uma multa e o CREA não tem competência para lhe fiscalizar, porque a competência tem que ser prevista em lei, então essa multa é nula. Se ela é nula, é uma cobrança indevida. Se é uma cobrança indevida, então você tem direito de receber em dobro. Eles têm que te devolver em dobro. Seria um dos pontos de uma eventual ação se você pedisse. Obviamente, o que eu recomendo é que quem tiver uma situação semelhante, o judiciário ele está aí para você socorrer os seus direitos, certo? E não ser vinculado a um órgão de fiscalização quando não é necessário é um direito seu. Então, exerça esse direito, certo? Não aceite mais uma imposição, mais uma dor de cabeça para você.
sem necessidade. A minha recomendação. Existem inúmeros profissionais que são capacitados para acompanhar isso, para tratar desse assunto, e basta você procurar ir atrás, porque o caminho é certo. Outra coisa, meu entendimento pessoal meu, jurídico meu, pagamentos, as ARTs, algumas que foram espontâneas, seriam devolução simples. E, obviamente, em uma ação dessa, faria-se o pedido de liminar para o juiz já de pronto fazer declarar, né, de tentar liminarmente que você pode se desvincular daquele conselho sem sofrer sanções, que é o que você vem as empresas vêm sendo coagidas nesse sentido, né? Então você ficaria tranquilo em relação a um processo. E é um processo, como eu disse, é uma tese, né? Como eu disse, sedimentada no STJ. Ou seja, você sabe que tanto nos TRFs, que é no Tribunal Regional Federal, que como é CREA, vai para o tanto CREA CFT, vai acabar indo para a Justiça Federal, questão de competência. Então a gente sabe que no final da história, tanto o TRF, que são os órgãos que vão julgar os tribunais, o Tribunal TRF e o STJ, são unânimes nesse sentido. Então, assim, a menos que haja um hecatombe, uma mudança de entendimento muito absurda, ou legislativa, é isso, pessoal. Você que está pagando aí indevidamente, não pague, tá ok? Então é isso, esse é o tema que eu queria puxar hoje. Não serve só para telecom, serve para qualquer empresa que não tem atividade básica e direta, ok? Que seja atividade correlata, alguma coisa nesse sentido. E são N exemplos que tem, que eu poderia dar, mas eu estou falando aqui de telecom. Provedores de internet é certeza. Tem os casos, tem tudo, tem a jurisprudência. E eu agradeço vocês a ter ficarem aqui. Se tiverem qualquer dúvida, manda mensagenzinha aí nas perguntas aí que a gente vai trocando uma ideia. Abraço!